Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Mateus capítulo 12, verso 46. Vamos ler a palavra do Senhor. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Vamos orar? Pai, estamos diante, Senhor, da tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor neste momento abra a porta dos céus sobre esse lugar. Pai, queremos ser melhores, Deus, queremos crescer, queremos aprender com o Senhor. Deus, só estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Aqui estão aqueles, Pai, que foram escolhidos pelo Senhor para esta noite receber esta boa semente. Então, Pai, que neste momento, Senhor, os corações estejam prontos, preparados. Que a tua palavra nessa noite, Senhor, encontre corações que tenham uma terra fértil, Pai. Corações que têm profundidade, Senhor, e que essa boa semente possa nascer, possa dar frutos. Deus, que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas, Pai, pela aplicação da tua palavra. Sabemos, Senhor, que o Senhor pode fazer um mover poderoso como o Senhor já está fazendo neste lugar. O teu Espírito Santo está aqui, é real, é poderoso, Senhor, sentimos a tua presença. Mas se não levarmos conosco, Pai, a tua palavra, o nosso culto de nada terá valido a pena. Precisamos aplicar lá fora, Senhor. Precisamos crescer. Queremos atrair, Deus, para a nossa vida a tua vontade, Pai. Queremos atrair para as nossas vidas o teu Espírito Santo. Queremos que o Senhor se manifeste através de nós, Senhor. Queremos que o teu reino seja manifestado através de nós. Pai, prepara-nos para ouvir a tua palavra, aprender a tua palavra e viver, Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Nós estamos aqui diante de um texto que é difícil de entender a princípio. Por muito tempo eu estudo esse texto, Deus já falou comigo várias vezes a respeito dessa passagem. E essa passagem, à primeira vista, quando nós lemos ela, nós achamos que Jesus está sendo um pouco duro. E duro com a sua mãe, duro com os seus irmãos, duro com aquela que lhe gerou a vida. Porque a palavra do Senhor está nos dizendo que eles chegam em uma das ministrações. Jesus estava num culto como este, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus, declarando as boas novas. E a Bíblia diz que de repente chega a sua mãe e os seus irmãos, e do lado de fora do local onde ele estava, eles pedem para que ele saísse para atendê-los. E as pessoas dizem: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E olha a resposta que Jesus dá. Jesus diz: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que atendem à vontade do meu Pai que está nos céus. Quando a gente lê esse texto, a gente fica um pouco confuso. Eu já vi muitas pessoas utilizarem esse texto para desprezarem a sua família. E o que Jesus está mostrando aqui não é absolutamente nada a ver com isso, não tem absolutamente nada a ver com isso, com o desprezo da família. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor ela não pode se contradizer. A palavra do Senhor diz que se você crer no Senhor, seu Deus,
será salvo tu e toda a tua casa. Você crê nisso? A palavra de Deus que tem que se cumprir nas nossas vidas é aquela que Josué declarou, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então essa promessa está sobre a nossa vida. Essa promessa estava sobre a vida de Jesus Cristo. Só que o que a palavra do Senhor nos mostra é que Jesus, no início do seu ministério, ele não foi compreendido pelos seus familiares, sua mãe e os seus irmãos, os seus amigos, aqueles que cresceram com ele. Mas muito mais grave é o fato de que aqueles que viviam com ele na sua casa durante toda a sua vida, durante um certo tempo do seu ministério, da sua vida, não deram crédito ao que o Senhor estava fazendo nele e através dele. Eu creio que Deus poderia ter poupado tudo isso. Eu creio que Jesus não precisava ter passado por isso. Mas a palavra do Senhor diz que ele passou pelas mesmas dores, frustrações, temores, tentações, dificuldades que nós passamos. Então eu creio que a permissão de Deus disso acontecer foi para nos ensinar algo muito interessante. Todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor, quando têm as suas vidas resgatadas pelo Senhor, a primeira barreira que eles encontram é daqueles que estão mais próximos. Talvez hoje você está aqui, você já está salvo, você já está andando com o Senhor. Talvez você esteja no início de caminhada. Talvez você esteja começando um ministério, um propósito de Deus específico para a sua vida. E você vai observar que quando isso acontecer, e se isso já está acontecendo, as primeiras pessoas a questionarem você são aqueles que estão mais próximos. Muitas vezes familiares. Muitas vezes pai, mãe, irmãos, filhos olham para você e: como assim? E é perfeitamente aceitável, dá para entender isso. Porque se nós olharmos para Jesus, você vai ver que Jesus, ele mostra o nascimento dele, mostra ali a primeira infância. Depois a Bíblia fala de Jesus até os 12 anos de idade, ali no templo. E dos 12 anos de idade até os 30 anos, quando ele começa o seu ministério, a Bíblia tem um vácuo, não conta a história, não diz o que aconteceu, não mostra como é que foi a história de Jesus. Sabe por quê? Anonimato. Anonimato. A Bíblia diz que Jesus era muito simples, era pobre, Jesus era um simples carpinteiro. E você já viu as pessoas darem muito crédito a quem é simples, a quem não tem dinheiro, a quem é pobre, a quem... É difícil a gente ver isso. Apesar que não deveria ser assim, mas é assim. E na história de Jesus não foi diferente. Passou muito tempo sem as pessoas darem atenção a ele, sem escreverem sobre ele, sem olharem muito para ele, porque Jesus não tinha uma vida muito glamurosa ao ponto de alguém ficar analisando. Era um simples carpinteiro numa cidade pobre. Só que aos 30 anos de idade ele recebe um chamado do Senhor, e a Bíblia diz que ele se batiza, e quando ele se batiza, algumas pessoas viram, talvez a família não estava lá, talvez os amigos não estivessem lá, e a Bíblia diz que ele se batiza, mas existiam algumas pessoas que viram ao sair das águas, quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo descer sobre ele, dizendo que este é o Filho amado em quem o Senhor tem prazer, exatamente como aconteceu na sua vida, quem sabe um dia, quando você resolveu aceitar ao Senhor Jesus, batizou no Espírito Santo, nas águas, nasceu de novo. Deus falou isso no seu coração: você, meu filho amado, você, minha filha amada, em ti eu tenho muito prazer. Eu tenho absoluta certeza que essa convicção veio dentro do seu coração. Mesmo que ninguém tenha ouvido, você sabe disso. Você recebeu este amor dentro de você. Jesus passou por isso. E
aí Jesus vai para o deserto, e por 40 dias ele recebe ali a sua carga de tentação, de provação, para estar apto para começar a pregar a palavra do Senhor. E aí a Bíblia diz que ele volta para casa. Depois que o Espírito Santo lhe tentou, que os anjos o serviram, ele volta para casa. E quando ele volta para casa, ele não é aceito. E isso é compreensível, meu irmão. Você imagina alguém que passou 30 anos com você, de repente, sai 60 dias depois, no máximo, volta dizendo que é o Filho de Deus. Era um carpinteiro, era um Jesus, filho de José, filho de Maria, e de repente ele volta dizendo: eu sou ungido, o Senhor me ungiu a partir de mim para pregar as boas novas, para mudar a história da humanidade. O que as pessoas diriam? Está ficando é doido? Ele não está bem. Isso acontece conosco, meu irmão. No dia que você aceitou Jesus, no dia que você recebeu o Senhor Jesus na tua vida, quem sabe foi num culto como esse, quem sabe você entrou um dia como este, num culto, e você ouviu uma palavra de Deus, um louvor abençoado, e no final do culto, você resolveu dar um passo de fé, aceitar um propósito, aceitar um chamado, o apelo da pregação, que dizia para você: você quer mudar de vida, você quer aceitar Jesus, você quer reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador, e você tomou essa atitude, e quando você veio para frente, você sentiu que a tua vida mudou. E aí quando você saiu da igreja, você já não saiu mais a mesma pessoa. Você já saiu diferente. Você saiu cheio de Espírito Santo, porque Ele desceu sobre você no mesmo instante, no mesmo momento em que você aceitou o Senhor Jesus. O Espírito de Deus veio e passou a habitar dentro de você. Você não é mais a mesma pessoa que você entrou, você sai diferente. Isso aconteceu com cada um de nós. Mas e as pessoas que nos viram alguns minutos antes de nós virmos para a igreja? E aqueles que convivem conosco? Aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida? Como é que nós vamos querer convencê-los à primeira impressão de que nós mudamos? É perfeitamente aceitável, compreensível, o fato de que, quando você diz que mudou, algumas pessoas dizem: ah, tá bom, Elvis Presley também não morreu. Você diz: eu vou mudar de vida, Jesus entrou na minha vida, eu vou ser diferente. As pessoas conhecem a tua história, conhecem a tua trajetória, conhecem o teu passado. A primeira impressão que eles têm é que você ficou maluco, que você ficou doido. Quantas outras coisas você falou e não cumpriu, quem sabe, para os amigos? Quantas outras coisas a gente falou e não deu em nada? Mas agora é diferente. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós, é diferente, não é mais a mesma coisa. Só que existe, meu irmão, um processo muito maravilhoso que o Senhor faz conosco, se chama processo de metamorfose, transformação. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele começa a nos transformar, Ele começa a mudar a nossa história. Só que essa mudança, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Ele começa dentro de nós a fazer algo diferente, mudando o nosso ser, o nosso caráter, a nossa maneira de ver as coisas. E nós já sabemos que nós estamos diferentes, que as coisas não vão ser mais as mesmas. Só que para isso se tornar visível do lado de fora, leva muito tempo. Leva tempo. É mais ou menos como o processo da lagarta que vira borboleta. A lagarta, antes dela virar borboleta, ela já sabe que ela será uma borboleta. Ela já sabe que um dia ela terá asas, que um dia ela vai voar. Ela já sabe qual é o seu destino, ela sabe o que vai lhe acontecer. Mas quem olha para uma futura borboleta vê uma lagarta. E assim é na nossa vida, meu irmão. Assim é na nossa história.
Você pode até ter no teu coração a certeza, você e o Espírito Santo de Deus sabe que um dia você vai voar, que uma hora o Senhor vai te decolar, que uma hora o Senhor vai te dar cores, vai te dar asas, e você não haverá limite para aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Só que esse processo, as pessoas que olham para você veem uma lagarta, veem um Zé Minhoca. Esse ali era Zé Minhoca, agora ele disse que vai voar. É o que acontece muitas vezes. E sabe o que a gente faz? A gente desanima. Tem muita gente que no processo de metamorfose não chega a voar, porque quando Deus começa a mudar a sua vida, eles não conseguem entender por quê que aqueles que eu mais amo não estão ouvindo o que Deus está colocando dentro do meu coração. É uma frustração difícil, porque você sabe, só que as pessoas do teu lado não acreditam. Eu não sei se isso te consola, meu irmão, mas Jesus Cristo passou por isso. E se Jesus passou por isso, essa é uma evidência clara, meu irmão, de que você está no caminho certo. Se as pessoas na tua família, se os teus verdadeiros amigos, aqueles que estão mais próximos de você ainda não conseguiram identificar em você, não desanime por causa disso, porque chegará o dia em que eles verão a glória de Deus na tua vida. E neste dia, meu irmão, você poderá dar muitos frutos, porque quem dá fruto não é a lagarta, quem dá fruto é a borboleta, é ela que põe os ovos. Espere o tempo de Deus. Por que eu estou usando essa alegoria? Porque entre lagarta e borboleta existe um casulo. O tempo do casulo é o tempo em que nós devemos nos preparar. Sabe por que muita gente, meu irmão, não está te ouvindo? Porque ainda não é o tempo de falar, é o tempo de se preparar. É o tempo de crescer. O tempo do casulo é o tempo de fazer o que Jesus Cristo fazia. Jesus tinha uma palavra. A sua palavra, com certeza, Ele queria que também alcançasse a sua família, e vai alcançar. No início do ministério, eles achavam que ele estava doido, mas no final do ministério, todos estavam lá vendo a crucificação, a ressurreição, e no dia do Pentecostes, todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. A sua família foi alcançada pelo seu ministério. A tua também vai. Só que nesse tempo, Jesus estava com a sua família da fé. Os primeiros passos de um verdadeiro cristão, de alguém que aceita o Senhor, é começar a andar para ficar seguro com uma família de fé. Mudar as velhas amizades, mudar os velhos hábitos, andar com pessoas que recebem e honram aquilo que Deus está te dando. Você, quem sabe, deseja que seja o teu filho, a tua mulher, os teus pais. Vai chegar o tempo. Mas agora, quem sabe, Deus está colocando pessoas desconhecidas perto de você. E você tem uma palavra para mudar a vida daquela pessoa, mas você está desanimado porque essa palavra não está alcançando quem você quer. Libere essa palavra para as pessoas que estão perto de você, ainda que sejam desconhecidas, porque esta é a família da fé que o Senhor está te dando. Jesus está dizendo, sabe quem é a minha família? São esses daqui. Ele aponta para os discípulos, aponta para pessoas que eram estranhas, mas eram pessoas que estavam atentas àquilo que Deus estava fazendo. O Espírito Santo de Deus estava fazendo isso. E ele começou a liberar essas palavras até o dia em que chegou o tempo da família dele também receber. Dessa mensagem, dessa introdução, o tema central dessa palavra está ali quando Jesus Cristo fala: quem é a minha família? Quem são os meus irmãos, a minha mãe? A minha família, Jesus Cristo diz, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E é esta a mensagem que eu quero trazer para nós essa noite. Existem perguntas que a gente já sabe a resposta, mas é só para saber se o povo está ligado na mensagem. Quantos aqui querem
viver a vontade de Deus na sua vida? Levante a mão assim em nome de Jesus. A vontade de Deus na sua vida. Porque Jesus está dizendo que a família dele, agora ele está falando para nós, para a igreja. A família de Jesus Cristo, a família, a noiva, aquela igreja que ele virá buscar. Os filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade do Senhor. A sua família biológica naquele tempo não fazia. Estava ainda do lado de fora. E aí Jesus traz essa palavra para nós. Será que nós estamos realizando a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Existe aquela mensagem genérica que todos nós sabemos. Qual é a vontade de Deus? Amar ao Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sua alma. Este é o maior e principal mandamento, e o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus Cristo vem e diz: não é bem assim, eu dou um novo mandamento agora para vocês. Ame ao seu próximo como eu vos amei. Eu sou agora o modelo da maneira como eu amo você. Você deve amar aquele que está perto de você. Então esse é um mandamento genérico para toda a igreja. E na verdade toda a lei, todos os profetas dependem deste mandamento. Se não existir o amor, nada do que você faça, nada do que eu faça, nada do que, ainda que nós entreguemos o nosso corpo para ser queimado, diz a palavra, dê tudo que tem aos pobres, se não tiver amor, de nada valerá. Paulo chega a escrever em 1 Coríntios capítulo 13 que permanece agora a fé, a esperança e o amor. Mas o maior, o mais importante entre esses três é o amor. Amor é mais importante do que fé, amor é mais importante do que esperança, é amor que nos dá a vida e que nos mantém vivos. Foi por amor que Deus enviou o seu Filho. Então esse é um mandamento que todos nós sabemos. Mas agora sabe qual é a maior dúvida? Ou pelo menos uma grande dúvida que eu tenho recebido muito das pessoas que buscam aconselhamento. Tenho observado isso dentro da igreja. Tenho observado no caminhar cristão das pessoas uma dúvida, um questionamento que diz respeito à vontade do Senhor específica para cada um de nós. Por exemplo, eu amo o Senhor, eu amo a obra do Senhor, eu amo estar na igreja, eu amo ajudar, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus? Eu não sei se o Senhor quer me usar na palavra, eu não sei se o Senhor quer me usar no louvor, eu não sei se o Senhor quer me usar como missionário, eu não sei. Eu gostaria muito de ouvir, saber do Senhor qual é a sua vontade para a minha vida, mas eu não sei. Eu tenho observado que muitas pessoas têm esta dúvida. E aí eu comecei a estudar a palavra do Senhor hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 12. De Romanos. Eu achei muitos textos, mas eu peguei um texto que talvez seja o mais simples de entendimento. Sobre qual a vontade de Deus, como descobrir, como reconhecer, como saber a vontade do Senhor. Como ouvir a voz de Deus? Como ter certeza do seu chamado, do seu ministério? Se você tem dúvidas quanto ao que o Senhor quer de você, espera de você, qual a vontade dele para a sua vida, presta muita atenção nesse texto. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, eu vejo aqui Paulo dando como se fosse uma escadaria, degraus, para conhecermos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E nós podemos descobrir qual é essa vontade para a nossa vida. Só que antes disso, Paulo dá aqui alguns conselhos. Ele começa dizendo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus.
Quantos aqui querem descobrir a vontade do Senhor para a sua vida? Paulo começa dizendo o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Sabe algo muito interessante, meu irmão? Que talvez você não tenha parado para prestar atenção, ou talvez nunca caiu a ficha. Mas existe algo muito interessante que nos faz estar aqui nesta noite. Todos nós que estamos neste lugar nesta noite, seja muito tempo cristão, seja pouco tempo, seja visitante, talvez seja a primeira vez que você entra nessa igreja, ou numa igreja. Todos nós que estamos aqui, só estamos neste lugar porque somos resultado da oração de alguém. Todos nós. Existem mulheres que oram 20 anos por um marido. Existem filhos que oram muito tempo pelos seus pais, pais que oram pelos filhos. Amigos que se convertem e começam a orar pelos seus amigos. E existe aqui um princípio maravilhoso. Paulo está dizendo que, para vocês experimentarem, ele está dizendo aos romanos, Paulo aqui estava pregando aos romanos por carta, ele estava dizendo que, para que eles fossem capazes de experimentar a perfeita, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, experimentar e comprovar, Paulo rogava ao Senhor, pela misericórdia do Senhor na vida daqueles cristãos romanos. Como é importante, meu irmão, nós orarmos por aqueles que nós queremos ver salvos pelo Senhor. Somos o resultado da oração. A Bíblia diz aqui que Jesus, quando ele estava exercendo o seu ministério, Jesus não se preocupou em orar por aqueles que, em pregar a palavra por aqueles que desprezaram ele. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele virou as costas e foi pregar a outros. Só que a palavra nos diz que todos os dias, dependendo se tivesse muita gente ou pouca gente, muito trabalho ou pouco trabalho, se é que ele teve pouco trabalho no ministério, a Bíblia diz que ele sempre se retirava para lugares solitários e orava. Nesta oração, meu irmão, eu tenho certeza que ele incluía os seus familiares. Nesta oração eu tenho certeza que ele incluía aqueles que não ouviam a sua voz, eu não queria ouvir a sua voz. Nesta oração ele incluía com certeza aqueles que ainda estavam com o coração duro, porque muito mais importante do que nós anunciarmos a palavra, em primeiro lugar, é mais importante que a gente ore por aqueles que nós vamos anunciar uma palavra. Quem sabe dentro de casa nós estamos com uma palavra sempre na ponta da língua, para dizer que aquilo que aquele está fazendo vai levar ele para o inferno. Se morrer hoje ele vai para o inferno e tal, e a gente cheio do conhecimento, como se nós tivéssemos o direito de julgar quem vai e quem não vai. Mas ao invés de fazer isso, sabe o que nós deveríamos fazer? Dobrar os joelhos e orar por aqueles que estão de coração duro. Para as pessoas conhecerem a vontade de Deus para as suas vidas, é importante orar. Por muito tempo eu estive enganado com relação ao meu ministério. Eu achei que o meu ministério por muito tempo começou no dia em que eu decidi exercer o chamado de pregar a palavra. Não foi ali que começou o meu ministério. Meu ministério começou quando as pessoas começaram a orar por mim. Quando meu pai começou a orar por mim, quando a minha mãe começou a orar por mim, quando os meus avós começaram a orar por mim. Há muito tempo antes de eu tomar uma decisão de realizar um ministério, joelhos estavam dobrados, rogando ao Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia da minha vida. Sou resultado disso, meu irmão. Como você também é resultado disso, em nome de Jesus. E aí a pergunta que eu faço e deixo aqui no ar é: você que é pai, você que é mãe, você que é uma autoridade espiritual sobre a sua casa, qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e no quarto deles, eles estavam ali quietos, dormindo, e você intercedeu por eles, orou por eles, de repente tem, sei lá, vergonha de orar na frente deles, mas na madrugada, quem sabe, você se levantou e foi lá e
profetizou bênção sobre a vida dos seus filhos, dizendo: eu creio que os meus filhos servirão ao Senhor. Senhor, eu entrego eles nas tuas mãos, eu criei eles, Senhor, para que eles sejam instrumentos para a tua glória, para a tua honra, para o teu poder, para o teu louvor nessa terra. Pelos seus pais, ao invés de pregar para eles, comece a orar por eles. Comece a orar para que o Senhor quebrante primeiramente o coração, porque se o coração não estiver pronto, a semente vai bater num coração de pedra, e a Bíblia diz que antes do Senhor mudar a nossa história, Ele troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Quem sabe você está minado de sementes na sua mão, mas todas estão batendo num coração de pedra. Comece a orar, comece a interceder, comece a clamar, comece a buscar ao Senhor por aquela vida que você tanto ama, e o Senhor vai colocar um coração de carne, e quando o coração de carne estiver ali, Ele vai pedir para que você fale da palavra, Ele vai abrir o seu coração e Deus vai ser glorificado. Descobrir a vontade do Senhor. Paulo começa dizendo: eu rogo pelas misericórdias do Senhor, e ele vai dizer: para que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quantos aqui ainda querem descobrir a vontade do Senhor para a sua vida? Ofereça a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É a maneira pela qual você vai descobrir qual é a vontade do Senhor. O problema é que muitas vezes a gente não sabe o que é sacrifício. A gente acha que sacrifício é morte, é destruição, é dor. Sacrifício do original significa korban, abrir mão de algo valioso em troca de algo mais valioso ainda. Sabe o que significa sacrifício para Deus? Significa que você nunca sairá perdendo. Significa que ainda que você abra mão de coisas que você considera importantes para a sua vida, coisas que você considera valiosas para você, ainda que seja necessário você fazer isso, e é necessário sacrificar-se para descobrir a vontade do Senhor, o que o Senhor tem para nós é muito melhor, meu irmão, do que tudo aquilo que nós entregamos na mão dele. Se nós quisermos descobrir a vontade do Senhor, nós devemos fazer isso. E Paulo diz que são 3 qualidades no sacrifício. Ele diz que o sacrifício deve ser vivo. Qual é o sinônimo de vida? Disposição, por exemplo. Quem está vivo tem disposição. Quem é cheio de vida tem vontade de fazer as coisas. É proativo. Tem vitalidade. E o sacrifício que nós devemos entregar ao Senhor é este. É um sacrifício de disposição, de fazer a vontade dEle, de realizar o propósito dEle, de agradar ao nome do Senhor, de adorar ao nome do Senhor, de exaltar o nome dEle. Quando um louvor está acontecendo, quando um culto está acontecendo, o melhor sacrifício que eu tenho não é o dinheiro que eu tenho no bolso, não é a condição que eu posso pagar ou não. O melhor sacrifício é a minha própria vida, porque para mim, para Deus, o mais importante é a nossa vida. A nossa alma vale mais do que todo mundo. Não há nada que eu possa dar para o Senhor que seja mais importante do que a minha própria vida. Então esse sacrifício deve ser vivo. Para ilustrar, eu não vou nem entrar na questão macro da vida como um todo. Vamos pegar, só para a gente entender, um dia como hoje, por exemplo, domingo. Domingo, muitos de nós acordamos, vamos para o sofá, passamos o dia todo na frente da televisão, vimos o jogo. Até sentimos vontade, quem sabe, o Espírito Santo lembrou, eu creio que quem tem o Espírito Santo lembra, de orar, de buscar a Deus, de abrir mão, quem sabe, do jogo à tarde, do futebol, para ter um momento de intimidade com o Senhor, de leitura da palavra. Mas a gente muitas vezes ouve a voz do Espírito,
Porque quando o Espírito Santo quiser de nós um sacrifício, Ele vai nos dizer, Ele vai nos falar. Ele vai tocar no teu coração. Desliga o telefone, sai um pouco do Facebook, vai orar. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer, desliga a televisão, eu quero ter um momento de prosa com você. Ele vai colocar isso no nosso coração. Só que nós muitas vezes não fazemos. Não sacrificamos. Para muita gente estar no domingo à noite na igreja é sacrifício. Trabalhou a semana toda, está cansado, poderia estar descansando. Mas ele resolve tomar um banho, vir com disposição, chegar aqui adorar a Deus, ainda que amanhã tenha um monte de problema para resolver. Ele está se sacrificando na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero te adorar, ainda que eu tenha problemas, o mais importante para mim é ter o Senhor na minha vida. Muitos são assim, mas existe um grupo, que a igreja se transformou, uma rotina, um hábito. Vir no domingo na igreja é vir como fosse para qualquer outro lugar. Ele está habituado, a mente já está condicionada a vir no culto. Então ele passa o dia todo sem buscar ao Senhor, e à noite vem na igreja, e aí depois não entende. Por que o Espírito Santo não fala com ele? Eu queria ouvir a voz do Senhor, eu queria saber a vontade do Senhor. Eu estou indo mais uma vez embora, mas eu não conheço a vontade de Deus para a minha vida. Quando é que eu vou descobrir? Sabe quando é que nós vamos descobrir? Quando nós entendermos que o culto ao Senhor é muito mais do que 1h30, 2 horas no domingo. O culto ao Senhor é um sacrifício vivo e constante. Aonde nós estamos ali para glorificar o nome do Senhor. Aonde nós estamos para exaltar o nome do Senhor. Quando o Senhor nos chama, nós devemos obedecer e fazer aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Você é contra ficar na frente da televisão? Óbvio que não, meu irmão. Óbvio que não. Assisti sexta-feira agora a final lá do Campeonato Espanhol. Atlético de Madrid sepultou o Barcelona. Não tem problema nenhum. Só que se Jesus me chamar, pode estar no meio do jogo da seleção brasileira, meu irmão. Eu vou parar, porque eu aprendi a me sacrificar para reconhecer a vontade de Deus na nossa vida. E é isso que nós precisamos entender. Sacrifício é priorizar o Senhor. Sacrifício vivo. Olha a segunda qualidade. Santo. Sabe o que é ser santo? É ser separado. É separar. O momento em que eu estiver com o Senhor, eu não estou com mais ninguém, eu não estou com mais nada, eu não levo mais nada. Eu não atendo um telefone quando eu estiver em oração ao Senhor, porque no momento em que eu estiver sacrificando ao Senhor, eu estou separado. No momento que eu estou num culto, eu estou separado para o Senhor. No momento em que eu estou em casa buscando ao Senhor, eu estou separado para o Senhor. Isto é ser um sacrifício, realizar um sacrifício santo. Isto é o que Deus quer que a gente faça para a gente descobrir qual é a vontade dEle para a nossa vida. Se nós não tivermos, meu irmão, um desligamento, esses dias, uma moça me mandou uma mensagem dizendo: pastor, o que a gente precisa fazer para viver um avivamento? E aí eu respondi para ela: desligue-se de tudo que te desliga de Deus. Quer viver um avivamento na sua vida? Quer reconhecer a vontade do Senhor? Quer receber poder do alto? Desligue-se de tudo que te desliga do Senhor no momento que você estiver com Ele. Foi isso que aconteceu lá em Atos 2, quando o Pentecostes desceu, quando o Espírito Santo desceu. Eles estavam todos reunidos num só lugar, por vários dias, separados completamente de tudo que estava acontecendo, apenas aguardando a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu na vida deles, como vai descer na tua, em nome de Jesus. Quando nós nos oferecermos com dedicação, quando nós nos oferecermos separados do mundo, separados daquilo que nos prejudica na intimidade com o Senhor, quando nós estivermos com o Senhor e só com Ele, quando o momento for para Ele, é só para Ele, nós vamos começar a entender qual é a vontade de Deus para cada um de nós. E aí Paulo continua dizendo: santo, vivo e agradável. Olha que interessante. Posso ouvir um glória a Deus aí, que eu acho que o povo está meio...
Amém? Aí o povo ainda quer ouvir a vontade do Senhor, quer saber da vontade do Senhor. Jesus em Mateus 7 disse que a porta era estreita e o caminho era apertado. Então, meu irmão, Jesus disse que muitos tentariam entrar e não conseguiriam, mas nós deveríamos nos esforçar para entrar. Isso significa que existe um caminho apertado sim, existe uma porta estreita sim, mas aquele que se esforçar entrará por ela e encontrará, meu irmão, grandes coisas para a sua vida em nome de Jesus. Encontrará o sentido para a sua vida. Paulo continua dizendo que o sacrifício deve ser agradável. Ele diz, ofereçam-se sacrifício santo, vivo e agradável. Se ele dizer agradável, isso significa que eu posso oferecer um sacrifício santo, vivo e desagradável? Ou não? Meu sacrifício pode ser vivo, pode ser santo, mas pode ser desagradável. E aí eu comecei a perguntar para o Espírito Santo me levou lá em Gênesis capítulo 4. Caim e Abel. Caim e Abel são os dois primeiros filhos de Adão e Eva. E a Bíblia diz que Caim se tornou agricultor e Abel se tornou pastor de ovelhas. E passado algum tempo, Caim veio e trouxe ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Caim e Abel, por sua vez, trouxe ao Senhor as primeiras crias dos seus rebanhos. E o Senhor aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Por quê? Caim também fez uma oferta. Caim também se dispôs de algo valoroso para o Senhor. Caim também realizou um sacrifício vivo e separado. Por que desagradou ao Senhor? Porque o Senhor, meu irmão, recebe um sacrifício quando o sacrifício é primícia. Se você quiser conhecer a vontade de Deus para a sua vida, ou a gente chega na presença do Senhor, colocamos o Senhor, fazemos o Senhor prioridade em nossas vidas, ou nós nunca vamos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não basta eu me separar, não basta eu dar algo de valioso para o Senhor, porque muitas coisas que nós temos são valiosas, mas nem todas elas são prioridade em nossa vida. E aí a gente entrega na mão do Senhor muitas coisas que são valiosas. Não são qualquer coisa, mas não é a prioridade do nosso tempo, da nossa vida, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós colocamos à disposição para o Senhor. E Deus está dizendo, se você quiser experimentar a boa, agradável e perfeita vontade, experimentar e comprovar, o teu sacrifício deve ser vivo, santo e agradável. A Bíblia diz lá em Gênesis que a oferta de Abel agradou ao Senhor, porque Abel soube priorizar o Senhor em tudo que ele fez. Abel soube colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Abel soube fazer isso. Eu costumo sempre dizer que a primeira coisa que eu faço quando levanto de manhã é fazer uma oração ao Senhor. Priorizar, primeiro minuto, primeiro momento, fazer uma oração e ler a palavra. São as maneiras que eu encontrei para priorizar a Deus em tudo. Quando vou dormir, a última coisa que eu faço é ler a palavra, é orar. Maneiras, formas de, durante o meu dia a dia, tudo que eu vou fazendo, priorizar ao Senhor. Agora nós muitas vezes colocamos o Senhor em segundo, em terceiro, em quarto, até muito bem ranqueado. Mas se Ele não estiver em primeiro, o Senhor não vai estar em nenhum outro lugar. Sabe qual é o nosso erro muitas vezes? Nós oramos ao Senhor, fazendo pelo Senhor, fazendo pela obra de Deus, daquilo que nos sobra, e pedindo para que nos sobre. Não há como. Se nós quisermos viver a vontade do Senhor na nossa vida, a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor deve ser prioridade. Aqui é um momento entre você e o Espírito Santo de Deus. Aonde é que está o Senhor na tua vida? Em que lugar?
Eu tenho feito, pastor, eu já tenho andado, eu já tenho feito alguma coisa aqui, outra ali. Mas eu ainda não consegui descobrir a vontade, eu já tenho feito sacrifícios, eu tenho me dedicado, mas eu ainda não sei o que o Senhor quer para mim. Talvez seja porque o Senhor ainda não está em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca o Senhor no lugar de destaque da tua vida. Que as pessoas, quando olhem para nós, vejam primeiro Deus em nossas vidas e depois todo o resto. Que elas enxerguem em nós primeiro a luz do Espírito Santo e depois todo o resto. É o que a palavra do Senhor nos ensina. É o que está faltando para a igreja hoje. É o que está faltando para um grande avivamento neste lugar, nesta nação, por todos os lugares onde o Senhor for priorizado, onde nós colocarmos Ele em primeiro lugar. Haverá um grande mover de Deus, haverá cura, haverá transformação, haverá salvação de vidas, haverá libertação, haverá um novo de Deus, haverá agradável, a boa e a perfeita vontade do Senhor. Quando nós entendermos isso, Paulo continua a escadinha aqui dizendo: este é o culto racional de vocês. Paulo está dizendo que o culto, ele deve vir, ele deve priorizar a razão. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você quiser conhecer a vontade de Deus para a sua vida, saia daqueles moveres sentimentais, emocionais que muita gente fica vivendo dentro da igreja. O culto só é bom quando chora, o culto só é bom quando ri, o culto só é bom quando arrepia. Culto bom é o culto que você na sua mente entendeu a palavra de Deus e a palavra de Deus começa a transformar a tua história a partir do momento que você aplica ela. A emoção é importante, ela faz parte. Só que como eu comecei aqui na oração dizendo, nós podemos orar e o fogo descer, nós podemos ver anjo voando, o céu pode se abrir, mas se nós sairmos lá fora e nos esquecermos da mensagem que foi ministrada, o culto não valeu de nada. Porque o que muda a nossa história não é ouvir uma palavra de Deus de um grande homem de Deus, não é adorar ao Senhor. O que muda a nossa história é viver a palavra de Deus quando nós saímos daqui. E isto é o culto racional. Este é o culto do entendimento. Isto é o que Paulo está dizendo, que é conhecer a vontade de Deus. Saiba o que o Senhor pensa. Faça o que o Senhor ensina na sua palavra. Eu estou aqui pregando e estou vendo ali o pastor Bartolomeu. Pastor Bartolomeu aqui dentro do ministério é o homem que tem mais profundo conhecimento dentro da palavra. Se eu for começar a disputar com o pastor Bartolomeu aqui, eu vou levar uma surra de Bíblia. Só que sabe o que me chama a atenção? Desde que eu comecei a ministrar, o pastor Bartolomeu está anotando toda a mensagem. Sabe o que é isso? Culto racional. Sabe o que é isso? É a pessoa entender que quando vai chegar em casa, vai continuar na leitura, no estudo, para ver se o pastor falou é aquilo mesmo que falou, para ver se era verdade, para ver se estava dentro da palavra, para ver se é desse jeito mesmo, colocar na razão a mensagem para não cair na mão de falsos profetas. Sabe por que existe lobo vestido de ovelha? Porque muita gente senta para ouvir e nem sequer questiona para saber se aquilo tudo é verdade. E é isso que nós precisamos entender, meu irmão. Nós precisamos aprender que a vontade do Senhor é que a vontade dele é nos transformar em homens e mulheres racionais, conhecedores profundos da palavra dele. Que você saia do culto de hoje, chegue em casa e vá lá ler a Bíblia, deixa o Espírito Santo falar com você. Romanos 12, Mateus 12, Gênesis 4. Já falei 3 textos aqui e tantos outros, porque este é o nosso culto racional. Você vai descobrir o que o Senhor tem para a sua vida, a vontade do Senhor para a sua vida, quando você começar a devorar esse livro, conhecer essa palavra, buscar por essa palavra. Vai acabar aquela ansiedade, vai acabar aquele vazio que muita gente está vivendo dentro da igreja. Como eu queria, mas eu não sei o que Deus quer. Deus já falou, está aqui, meu irmão. Deus está falando através da mensagem, Deus está falando através do culto.
Larga um pouco a emoção de lado e bota a razão em andamento. Bota a razão para se mover, bota a tua mente para funcionar, e você vai ver Deus fazer grandes coisas na tua vida em nome de Jesus. Pega essa palavra de hoje, guarda dentro do teu coração e viva por ela, e o Senhor vai mudar a tua história em nome de Jesus. Paulo continua dizendo, e eu já tenho que caminhar para o final. Pode se colocar de pé, inclusive. Eu vou pular aqui. Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aqui está mais um ponto importante, Paulo dizendo que a nossa mente deve mudar. É o que eu falei para você aqui agora. Primeiro sintoma da mudança, ou se nós quisermos mudar de verdade de vida, primeiro passo, atitude que nós temos que dar é transformar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a forma como nós usamos o nosso intelecto, não mais por aquilo que os outros falam, não mais por aquilo que os outros pensam, mas por aquilo que a palavra do Senhor diz. Isso é transformar a mente, é deixar Deus levar cativo os teus pensamentos, é deixar o Senhor mudar a tua forma de ver o mundo a partir da ótica dEle, da mente dEle, da forma como Ele vê. O Senhor está dizendo: se você quiser viver a vontade da minha vontade, quiser conhecer a minha vontade, transforme a sua mente. Não se deixe mais modelar por esse sistema que está aí, meu irmão. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que vivem a vontade do Senhor e não mais a opinião dos outros. Isso é mente transformada. Isso é o que faz nós entendermos a vontade de Deus para cada um de nós. Eu sei que aqui tem apóstolos, aqui tem pastores, aqui tem mestres, aqui tem evangelistas, aqui tem profetas do Senhor. Eu não sei onde é que o Senhor vai te colocar, mas Ele vai te colocar com uma mente viva, poderosa, a mente de Cristo, para fazer a diferença onde você estiver, em nome de Jesus. E aí Paulo termina dizendo: para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida já começa boa. Não existe nada que o Senhor tenha para nós, meu irmão, que seja ruim. O problema é que às vezes nós achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade do Senhor. E a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite: não tenha medo de viver a vontade de Deus. Não tenha medo de andar pela vontade do Senhor. Não tenha medo. O Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe por que muitas vezes nós não descobrimos a vontade do Senhor? Porque a nossa oração ela é inteira mostrando para Deus qual é a nossa vontade, e a gente não para um minuto para dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Deus está nessa noite nos dizendo: deixa eu fazer a minha vontade na tua vida, porque a minha vontade começa boa, a minha vontade será agradável, a minha vontade é perfeita para você, porque quando eu te construí, quando eu te criei, eu te fiz para que você exercesse a minha vontade e tivesse uma vida abundante nessa terra. Qual é a nossa vontade? O que te trouxe na igreja? Uma libertação? Uma cura? A tua vontade, quem sabe, é ter o teu negócio próspero. A tua vontade, quem sabe, é crescer no teu bairro, na tua cidade. Isso tudo é bacana, é a nossa vontade. Quem é que quer o mal para si mesmo? Só que é muito pequeno, meu irmão, diante do que o Senhor tem para nós. Efésios 3:20 diz que Ele é infinitamente mais poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ainda que a tua vontade seja muito maravilhosa, não chega perto da vontade do Senhor. Sabe qual é a vontade do Senhor? Apocalipse 2:26. A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Você está querendo ser famoso no teu bairro, crescer na tua casa, que as pessoas te escutem?
Deus quer te dar as nações. Deus quer te fazer ir muito além do que você imagina. Deus quer te dar uma mente que vê o mundo inteiro, meu irmão, e não simplesmente o local onde você está. Esta é a vontade do Senhor. Você tem fé que o Senhor pode te levar muito além, meu irmão? O apelo de hoje é muito simples. A oração que eu quero fazer aqui na frente com o povo de Deus é uma oração muito simples. Eu quero orar com todos aqueles que nesta noite querem dizer ao Senhor: Senhor, esquece um pouco a minha vontade, porque eu quero viver a tua vontade em minha vida. Se você nessa noite quer trocar, entregar a tua vontade nas mãos do Senhor e deixar o Senhor fazer a vontade dele na sua vida, saia do teu lugar. Vamos adorar ao Senhor e vamos clamar por Ele em nome de Jesus. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh, leva-me além, leva-me além. Mais do teu poder, leva-me além, leva-me além. Adora Ele. Leva-me além. Oh Espírito Santo, te adoramos, Pai. Leva-me além, leva-me além. Pai amado, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Chegamos na tua presença, Senhor, neste momento, Pai, para nos entregarmos, Deus, totalmente a ti. Pai, queremos nessa noite, Senhor, entrar para a família da fé, a família cristã, a família, Deus, a noiva. Queremos ser reconhecidos por Cristo, Senhor. E o Senhor Jesus nos disse que Ele reconheceria aqueles que fazem a vontade de Deus. Pai, aqui tem filhos e filhas, homens e mulheres, que querem descobrir em Ti, Senhor, qual é a Tua vontade para a vida deles. Qual é, Senhor, o propósito, o chamado. E se perdem muitas vezes, Deus, porque nós não temos paciência, demoramos para entender, Deus, que existe um processo de transformação, processo de metamorfose, que existe um processo onde muitas vezes nós oramos para o Senhor mudar uma situação, e o Senhor não muda a situação porque está usando a situação para mudar cada um de nós. É a tua vontade, Deus, e o Senhor é soberano na sua vontade. O que nós queremos nessa noite, Pai, é parar de perder tempo, Senhor, dizendo ao Senhor o que o Senhor deve fazer, e deixar com que o Senhor realize a tua vontade em nós, a seu bel prazer, Pai. Espírito Santo de Deus, queremos fazer aqui a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, Deus, aqui na terra, na minha vida,
na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, na vida de cada um que está aqui, Pai. Nessa noite nós oramos, Senhor, declarando: seja feita a tua vontade. Na tua vontade, Deus, tem deserto. Na tua vontade tem tratamento de caráter. A tua vontade tem cruz. A tua vontade tem negue-se a si mesmo. A tua vontade tem ore por aqueles que perseguem. Abençoe os que te amaldiçoam. Orem pelos seus inimigos. A tua vontade é essa, Pai. A tua vontade é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. A tua vontade é que os teus filhos tomem uma posição, um posicionamento de fé em ti. Tomem uma atitude de sair de cima do muro, de andar meio aqui, meio ali, e determinar que a partir de hoje o sacrifício é vivo, é santo, é agradável. A tua vontade, Deus, é ter uma igreja que vive no mundo, mas não pertence ao mundo. A tua vontade é ter um filho, uma filha, que pode até andar com pecadores, mas os pecadores não fazem mais dele um pecador, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus, e a vontade dele não é a opinião dos outros, mas é realizar a vontade do Deus poderoso que ele serve. A tua vontade, Pai, é nos colocar em cima, como candeeiros, como luz, que ilumina aqueles que estão no escuro. A tua vontade, Deus, é exaltar os teus filhos nessa terra. Enquanto nós estamos preocupados, Senhor, com aquilo que nós podemos ver e a nossa visão é limitada, o Senhor diz que na sua vontade quer nos dar as nações, quer nos levar para lugares inimagináveis, quer fazer de cada um de nós esperança para muitos que estão perdidos, luz para muitos que estão no escuro, tempero para muitos que estão perdidos nessa terra, Pai. Amado Espírito Santo, Deus poderoso, coloca dentro de cada coração nesta noite, Senhor, qual é a tua vontade, a tua vontade específica, Pai, para cada um. Qual é o ministério desse teu filho? Qual é a chamada desta tua filha? Querido Pai, amado Espírito Santo, um dia, Deus, eu fiz uma oração ao Senhor assim, perguntando ao Senhor o que o Senhor queria de mim, e eu faria. O Senhor na sua palavra me disse qual era a sua vontade. Amado Espírito Santo, a cada um o Senhor vai falar de uma maneira que ele entenda, Deus. O Senhor não confunde, o Senhor não traz dúvidas, o Senhor é claro quando o Senhor se comunica. O que eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, aqueles que estão fazendo essa mesma oração, estão com o coração aberto dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para mim? Aonde o Senhor quer me levar? Espírito Santo de Deus, coloca dentro dele a chamada, Pai. Coloca dentro dela a chamada, Espírito Santo. Muda a vida, Deus, daquele que quer te adorar, daquele que quer te exaltar, daquele que quer fazer da sua vida um sacrifício vivo, um altar de adoração, um lugar de bênção. Pai, em nome de Jesus, transforma. Se você pode nesse momento, adore ao Senhor. Abra o teu coração a Ele. Eu quero mais. Deixa Ele entrar no seu coração. Deixa Ele começar agora a transformação da sua vida. Deixa Ele começar a realizar a vontade dEle na tua vida. Cante essa música, cante essa letra com todo o teu coração. Se você não sabe como orar, ore com essa canção.
Glória a Deus. Se você pode, aplaude ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se o Senhor falou contigo, exalte, adore o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.